Agora a gente traz bastidor para você aqui no 360 e mais apuração. Olha só, lembra que os partidos do Centrão pediram ministérios para o Lula? Pois então, essa novela e o suspense para a definição do novo desenho da esplanada dos ministérios, que vai acomodar essas siglas do Centrão em um movimento para tentar seduzir votos favoráveis ao governo na Câmara dos Deputados, está bem pertinho de um desfecho. Eu conversei com fontes que estão participando da negociação entre Congresso e Palácio do Planalto, que me disseram que Lula deve chamar o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e os indicados aos ministérios, o Silvio Costa Filho e o André Fufuca, para uma reunião já na próxima terça ou quarta-feira. E nesse encontro, o presidente da República deve apresentar as alternativas possíveis do novo desenho da esplanada dos ministérios, já acomodando essas siglas do Centrão. O retorno de Lula é aguardado há mais de um mês, desde aquela reunião do dia 7 de julho, quando Fufuca foi o nome indicado pelo Progressistas para chefiar o Ministério do Desenvolvimento Social e Silvio Costa Filho foi o indicado pelo Republicanos para a pasta do esporte. Os ministérios escolhidos, porém, são tidos como sensíveis pelo presidente, que está buscando, então, alternativas para apresentar as siglas. E os partidos, por sua vez, já sinalizaram nos bastidores que eles não vão aceitar pastas fracas, digamos assim. Vale lembrar que esse movimento para seduzir o Centrão para a base de apoio do governo começou com a entrada de Celso Sabino, do União Brasil, lá no Ministério do Turismo. Isso aconteceu no último dia 14 de julho. Eu já vou chamar ela de novo, a Thaís Arbex, para conversar com a gente. Thaís, a gente está acompanhando essa novela já tem um bom tempo, né? Um pouquinho mais de um mês já que a gente está acompanhando passo a passo de tudo que vem acontecendo, mas esse movimento da entrada desses partidos, né? Agora PP e Republicanos, na esplanada dos ministérios, ele é muito importante, principalmente mirando as votações que o governo precisa e tem aí pela frente, né? Para conseguir aprovar na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional no segundo semestre, não é isso? É isso, Tainá, mas tem alguns sinais bastante interessantes em toda essa articulação, porque formalmente todos nós estamos dizendo que é o ingresso de fato de PP e Republicanos na base do governo, mas a gente que conversa com os políticos que estão a par dessas negociações todos os dias, eles têm reforçado que não será o ingresso automático desses partidos na base. E aí eu vou citar algumas questões que estão em jogo neste momento. Durante a semana aqui no 360, a gente entrevistou, por exemplo, Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, que disse claramente que por ele Fufuca não será ministro. Até fiz uma avaliação depois de que já é uma derrota dada como certa, porque Fufuca, ao que tudo indica, será sim ministro. Já e mais do que isso. Exatamente. Por Padilha, já até verbalizou ali. Exatamente. Mas aí o que acontece do lado do Republicanos? Há uma questão bastante central que teve um desenrolar nessa semana, que foi a seguinte: os indicativos do governador Tarcísio de Freitas de que poderia vir a sair do Republicanos com esse ingresso do partido na base, na esplanada, vou dizer assim mais claramente, e também uma artilharia bastante pesada de outras pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos Republicanos. E aqui estou citando especificamente o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que disse numa entrevista no fim de semana que o Republicanos é um partido de esquerda, para associar o Republicanos justamente ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, qual é o quadro? A gente tem muito claro que Fufuca e Silvio Costa Filho serão ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, ao mesmo tempo, esses dois partidos, eles precisam garantir que eles não percam aquele eleitor que está com eles hoje. E aí vou dar o exemplo do Republicanos. Qual que é a ordem interna? Silvinho pode assumir, Silvinho, que é como a gente chama o deputado Silvio Costa Filho, aqui em Brasília, assume um ministério, mas ele tem um compromisso de se licenciar do partido para quê? Para que Marcos Pereira, o presidente do partido, possa manter o controle de sua base e o discurso de que é uma escolha pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nós do Republicanos, continuaremos independentes. Então, há esse movimento. É, de fato, uma expectativa de que Lula sente com Marcos Pereira para conversar, de fato, a respeito desse ministério, colocar ali na mesa quais são. O que eu tenho de informação?
que do lado do Republicanos, eles trabalham hoje com 4 opções: esporte, ciência e tecnologia, portos e aeroportos e o próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Do lado do PP, qual que é o cenário? Eles continuam dizendo que não dá para aceitar nada menor do que o Ministério do Desenvolvimento Social ou um ministério do mesmo porte. Então, Tainá, acho que essas conversas elas vão ser importantes, mas ainda acho que tem muitas arestas a serem aparadas ali, principalmente pelo presidente Lula, de conseguir encaixar o PP num ministério que ele considere de fato importante. As bancadas são importantes, acho que o governo está bastante ciente de que muito provavelmente não terá o apoio integral desses partidos, mas conseguir trazer grande parte desses deputados para essa base, aí voltando de fato à sua pergunta, é importante para o governo conseguir avançar com as pautas no Congresso Nacional, Tainá. Thaís, e só complementando a sua excelente análise aqui no 360, eu conversando com esses interlocutores dos partidos que estão aí nessa negociação pelos ministérios, eles me falam justamente isso, que já estaria precificado para o Palácio do Planalto que o governo não vai ter a integralidade dos votos ali na Câmara dos Deputados, mas já é um alinhamento maior, digamos assim, pelo menos para as pautas econômicas que a gente deve ver passando ali no Congresso Nacional, em especial já nas próximas semanas, né? A gente tem o marco fiscal que está aí à espera de ser pautado por Arthur Lira, possivelmente já ou no fim da próxima semana ou na semana seguinte. Também há nos bastidores, ventilado aí esse cenário de que esse marco fiscal ainda não teria ido para o plenário da Casa de fato, porque aguarda um desfecho dessa negociação pelos ministérios, né? Então tem muitos interesses e muita coisa aí nos bastidores desse jogo e aparentemente o governo federal já trabalha com essa possibilidade mesmo, de que não vai conquistar todos os votos, mas vai ter um cenário mais favorável ali internamente, digamos assim, contando com esses nomes, né, para chefiar ali algumas pastas, 2 pastas no caso, na esplanada dos ministérios. Thaís, já te chamo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e outros também. Obrigada.